Oi, pessoal, aí do canal Ser Completo. Eu sou a Júlia, filha da Midian, e eu tava comentando com ela que agora ela tá fazendo vídeos pro Instagram e ela acabou parando um pouco de fazer vídeos pro canal, né? Ser Completo. Então, eu me propus nesse ano a falar de alguns temas importantes e hoje eu vim falar do Janeiro Branco, que é uma campanha, todos os meses tem cores diferentes e campanhas diferentes, né? As mais conhecidas são Novembro Azul, Outubro Rosa, mas o Janeiro Branco é muito importante e é promoção de saúde mental. Então, eu trouxe alguns dados. Segundo a OMS, uma em cada 8 pessoas no mundo sofre com algum transtorno mental. Tem vários transtornos, né? Os mais conhecidos são ansiedade e depressão, mas tem muitos outros. E uma pessoa em cada 8 no mundo sofre com algum transtorno. E por ano, 703 mil pessoas no mundo morrem devido ao suicídio, que é a quarta principal causa de morte entre os adolescentes e os jovens com a idade de 15 a 29 anos. Então, são dados que mostram o quanto a saúde mental no mundo está bem prejudicada nas pessoas, né? Isso mostra que alguma coisa precisa mudar. Hoje eu trouxe alguns pontos importantes de coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar nossa saúde mental. O primeiro ponto é o cuidado com o corpo, né? A gente sabe que a saúde mental e a do corpo estão relacionadas, então se o corpo fica doente, afeta a mente, se a mente está doente, afeta o corpo. Então é muito importante a gente cuidar com os nossos hábitos, né? Alimentação, é muito importante a gente ter uma alimentação equilibrada, saudável. A gente sabe o que é melhor, mas é impressionante, a gente gosta daquilo que não é bom. Mas é importante a gente se esforçar para formar um hábito de alimentação saudável, né? Comendo coisas mais naturais, frutas, verduras, legumes e evitar alimentos industrializados, doces, coisas gordurosas. Isso é importante a gente evitar, né? Fazer exercício físico, pelo menos umas 3 vezes na semana, nem que seja 30 minutos de caminhada por dia. É importante a gente desenvolver esse hábito de fazer exercício físico. E vocês podem ver a atividade física que vocês mais gostam. Tem várias coisas, né, que a gente pode estar fazendo. A mais simples, que eu acho que todo mundo pode acabar gostando, é caminhada, né? Principalmente num lugar assim que tenha natureza, né? Num parque, numa praça, vai fazer bem. E também em horários que tenha sol, por exemplo, até as 9 horas da manhã e depois de umas 4 horas da tarde, para também não ser aquele sol muito forte que também é prejudicial, né? É importante tomar sol, isso ajuda na produção da vitamina D, que é muito relacionado a isso. Então, às vezes as pessoas elas têm depressão e não é necessariamente uma questão só mental e também está relacionada à falta de vitaminas, como a vitamina D, e é importante também tomar sol. E também uma coisa importante que é dormir, gente. O sono é extremamente importante, né? A gente sabe que pelo menos umas 8 horas por noite é importante dormir. Por mim, seria umas 12 horas por noite, mas assim, como a gente trabalha e tem vida, né? Então, pelo menos 8 horas é muito importante, tá? Segundo ponto é a gente desenvolver um relacionamento saudável com as outras pessoas, né? A gente conversar, a gente se relacionar com os nossos amigos e familiares, isso ajuda muito. E hoje em dia, como a gente tem o celular, as redes sociais, a gente acaba ficando muito nisso e esquece de se relacionar com a pessoa que está do nosso lado. E as redes sociais, apesar de ter esse nome, não ajuda a gente a ter muito relacionamento social, né? A gente fica mais lá passando 500 mil reels e quando a gente percebe, a gente já passou 2, 3 horas no celular e nem percebeu. Então, é importante a gente tomar esse cuidado com o tempo que a gente passa nas telas e aumentar o tempo de relacionamento com as pessoas. E também ter tempo para atividades que tragam alegria, né? Os hobbies, no caso. Eu tenho algumas ideias, né? Enfim, existem milhares de hobbies. Eu gosto muito de pintar, então eu comprei livros de pintura e parece uma coisa de criança, mas é muito legal, gente. Eu comprei uns livros de pintura e canetinhas e também tem um quadro numerado. Depois vocês pesquisem aí, é bem interessante. Um quadro que ele já vem o desenho e os números pra gente pintar.
Depois eu vejo se eu coloco a imagem aqui para vocês verem como que tá ficando bonito o meu quadro. Mas enfim, isso é uma coisa que ajuda muito a gente passar o tempo. Cada um acha aquilo que combine com você. Tem gente que gosta de fazer tricô, crochê, enfim, alguma coisa. Leitura, que é muito importante, né? Então, tem vários livros interessantes, importantes da gente ler. Então, achar alguma coisa para vocês passarem um tempo saudável, né? E o último ponto, que é o triângulo, o método do triângulo, que é basicamente o corpo, a mente e a parte espiritual estão relacionadas. Então, se um sofre, o outro sofre. Igual eu tinha falado da questão do corpo e da mente, mas também tem a parte espiritual. Então, como esse canal tem esse foco de falar do ser completo, né, que é como está interligado a parte física, mental e espiritual, eu trouxe aqui a história de Elias, que está em 1 Reis 19, 18, 19, por aí tem a sequência da história. Mas hoje a história está em 1 Reis 19, se vocês quiserem ler depois. Basicamente, Elias era um profeta que foi escolhido por Deus para salvar o povo de Israel da idolatria que eles estavam envolvidos, né? Que naquele tempo tinham os deuses que o ser humano inventou, que não existia, na verdade, né? Que era Baal, entre outros deuses. E naquela época o rei Acabe, ele tinha se casado com uma mulher chamada Jezabel, e essa mulher, ela é idólatra, ela adorava esses outros deuses, e aí eles tinham muitos profetas, tinham quase 1000 profetas que adoravam esse deus Baal e alguns outros deuses assim que eles inventaram. E daí Elias foi chamado para trazer o povo de volta dessa idolatria. Então, tem uma parte muito importante da história em que o povo e Elias e os profetas de Baal se encontram no Monte Carmelo. E nesse monte, Elias faz um desafio. Vamos construir 2 altares. E cada um vai clamar ao seu Deus pedindo por fogo, que Deus responda com fogo. Ou seja, eles não iam colocar fogo nesses altares, Deus teria que mandar o fogo. E então, os profetas de Baal começaram a clamar e ficaram muito tempo, várias horas, clamando a Baal que mande por fogo, responda por fogo, e nada acontecia. E daí, quando chegou a vez de Elias, ele montou o altar, simplesmente pediu para o povo colocar água no altar, muita água, encharcar aquele altar, que fica muito mais difícil de conseguir ter fogo, e ele fez uma oração, pedindo para o Deus de Israel, que é Deus, respondesse por fogo, e simplesmente no mesmo instante o fogo caiu e consumiu o altar todo, secou a água, secou o sacrifício, secou tudo. Então o povo estava voltando, então saindo da idolatria, acreditando que Deus é verdadeiramente Deus e só Ele e não tem outro. Só que aconteceu que então eles mataram todos os profetas de Baal, quase os 1000 lá, eles mataram todo mundo. E quando Jezabel, que era a mulher do rei, descobriu aquilo, ela jurou que ela mataria Elias o quanto antes. Então Elias descobriu, fugiu, e daí ele se escondeu e ele entrou numa depressão séria, que ele ficou pedindo para morrer, e enfim, daí tá escrito aí na história e mostra como mesmo uma pessoa que está ligada com Deus pode passar por essas questões de depressão, e daí Deus ele vai lá e fala com Elias, e daí resolve essa situação dele. Então, só para finalizar, né, é importante a gente desenvolver um relacionamento com Deus, gente. Muitas vezes a gente sente um vazio e a gente não sabe, tá querendo preencher com coisas que não tem como preencher, porque esse vazio, ele é do tamanho infinito de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio no nosso coração. Então é muito importante também a gente ter um relacionamento com Deus mais profundo. E é isso que eu queria trazer hoje para vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Beijo!